tenho a impressão que a gente vive hoje uma situação um pouco esdrúxula, seguindo o que falava o Denis, inclusive com a pontuação que ele faz sobre 22, dos militares e do próprio Alexandre de Moraes. Eu tenho a impressão que, voltando à tua pergunta inicial, sim, há hoje um risco do STF estar meio que emplacado numa posição política, ou colado, ou visto como, pela percepção, porque grande parte da vida em democracia é mais ou menos como a questão da segurança pública. É uma questão de percepção, de sensação. E você não precisa ser bolsonarista de forma nenhuma, que aliás é a tentativa da narrativa dos aliados do governo Lula de colar a ideia de que qualquer pessoa que faça uma crítica, por exemplo, como fez o Denis com relação à menina do batom, enquanto a gente sabe que no Brasil o narcotráfico domina grande parte do país, a soberania está perdida, inclusive na Amazônia, em grande parte, para o narcotráfico, e fica essa discussão ao redor da menina que pegou 14 anos de prisão porque pintou uma frase, que aí eu volto à sua fala, uma frase que foi, infelizmente, dita pelo próprio ministro Barroso em Nova York, após a eleição de 22, para aquele brasileiro que estava com um celular, que inclusive tinha a intenção de mostrar o preço dos restaurantes, da comida no restaurante e tal, e que ele foi perseguindo o ministro, e o ministro se vira e fala, perdeu mané, que é a frase que a menina do batom escreveu na estátua, né? Ao mesmo tempo, quando também o ministro Barroso fala, derrotamos o bolsonarismo numa reunião de estudantes à esquerda, né? Essa fala do Alexandre de Moraes, que você fez a referência há pouco na homenagem a ele, sim, cola a imagem. E eu acho que o STF está começando a sentir esse baque, certo? Cola-se sim a imagem de que o STF, ele de alguma forma, talvez sem perceber, ou talvez muito por conta dos exageros de procedimento do próprio ministro Alexandre de Moraes, como o Denis citava e muitos outros citam, especialistas e tal, acabou fazendo com que o STF ficasse parecendo um elemento no tabuleiro político, quando ele não deveria ter nenhuma associação com o tabuleiro político, né? Se a gente pensa, por exemplo, no Políbios, aquele grego que vivia em Roma, quer dizer, na visão dele, grosso modo, era justamente um juiz que podia representar o povo, porque ele era completamente imparcial. Ele não devia estar ligado nem à aristocracia, nem realeza, nem coisa nenhuma. E aí, quando o STF começa a ficar muito afinado, é um sambão aqui, é uma festa ali, é uma conversa acolá. Isso vai passando a imagem na medida em que elementos associados ao movimento bolsonarista ou à direita são presos, contas bloqueadas, não podem falar isso e aquilo, passa a imagem sim, e aí os Estados Unidos de hoje, o governo de hoje, ele pode sim ter uma percepção de que está difícil fazer oposição ao governo do PT, porque parece que qualquer oposição que seja um pouco mais gritante, a pessoa pode sofrer algum tipo de cerceamento aqui, alguma sanção ali, e daí o governo Trump dos Estados Unidos olha para cá e pensa, bem, o Brasil, aliado à geopolítica que o Lula está montando, certo? Rússia, China. É quase como se o Brasil tivesse cavado sua crise dos mísseis em Cuba.